Infelizmente, são milhões de pessoas que travam batalhas contra o câncer em todo o mundo. A boa nova, que eu tenho acompanhado isso pelos jornais, pela mídia, é que existe agora uma descoberta promissora feita pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é a imunoterapia. Ela promete revolucionar tudo o que se sabe sobre a luta contra essa doença. E quem nos conta mais sobre essa novidade, mais do que animadora, é o oncologista Dr. Manuel Carlos Leonardi. Obrigado, Manuel, por ter vindo. Fique à vontade para você levantar. Como eu estava falando em off contigo, eu estou muito, mas muito animado, impressionado com essa história. É impressionante, não é? É impressionante. Agora, os imunologistas, que tem aqui o nome deles, James Allison, lá dos Estados Unidos, né, e o Tasuku Honjo, eu vi que eles ganharam Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel, acompanhei, inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina, de 2018. Na verdade, o que foi que eles descobriram? São dois pesquisadores da área básica, né, que a gente chama de ciência molecular, que descobriram duas moléculas responsáveis pela camuflagem que os tumores usam para fugir do nosso sistema imunológico, né? Eles conseguiram isolar, descrever e nos dizer, olha, essa molécula que esconde de tal forma e aquela esconde dessa forma, né? E são as duas moléculas nas quais hoje as principais imunoterapias atacam e que a gente tem tantos bons resultados. Sensacional, na verdade, o que de fato é imunoterapia? Como é que ela funciona em nosso corpo? A imunoterapia é um tratamento que nós mesmos fazemos, né? A gente tem as nossas células de defesa, os nossos linfócitos, que por algum motivo, isso é um motivo evolutivo, eu te conto já já, que eles ficam bobos, eles não conseguem ver, por exemplo, um corpo estranho, como a gente vê aqui. O linfócito é essa célulazinha mais clara. Ela passa reto, ela não consegue ver e o tumor consegue crescer, né? Com a descoberta da imunoterapia e a retirada da camuflagem, como a gente vê aí na animação, o tumor passa a ser reconhecível pelos nossos linfócitos. Eles passam a ver, a enxergar as células que estão crescendo de uma maneira desordenada, o tumor, e conseguem destruí-las nós mesmos. Sensacional. Sensacional, né? De ver essas coisas que a gente aprende na faculdade, fagocitose, não sei o quê, mas de repente, olha, e está tudo dentro da gente, né? Tudo dentro da gente. Isso é o mais impressionante. Eu acho o seguinte, por que essa descoberta é, na verdade, tão significativa para a medicina? Não deve ser para os laboratórios, mas para a medicina é. Acho que para todo mundo. A gente conseguiu mudar o prognóstico de doenças fatais e rapidamente fatais, né? Melanoma, câncer de pulmão, que até a década de 90 a gente tinha como doenças muito letais. A gente está conseguindo mudar o prognóstico dessas doenças hoje em dia. Ou seja, os pacientes que têm a doença, mesmo com a doença no estádio 4, que são doenças no estádio avançado, conseguem viver mais e melhor. A gente pode dizer que a cura está próxima? É mais um passo, né? O que a gente entende ainda como câncer são muitas doenças que a gente ainda está olhando a pele do elefante. Assim, a gente precisa afastar um pouquinho para entender melhor tudo isso. Seria então uma fase experimental? Não, de forma alguma. Essas medicações que bloqueiam essas duas moléculas que eu te falei, elas já estão em uso no Brasil desde 2014 e nos Estados Unidos também? Desde 2011, exatamente. Pensei que isso fosse uma coisa distante ainda da... Não. Temos aqui. Por que não são todos os tipos de câncer? Foi o que eu li no jornal, que são tratáveis com a imunoterapia. Porque os cânceres são diferentes, né? O mesmo tipo de câncer, que a gente dá o nome de câncer de mama, acabamos de passar o Outubro Rosa, né? Na verdade, são 5 ou 6 doenças diferentes que a gente dá o mesmo nome. E essas doenças têm a sua formação, a sua gênese diferente. Então, uma forma-se de uma certa forma, outra forma-se de outra forma. E algumas delas, em especial as que a gente chama de são COT, né? Tumores, são tumores quentes, que a gente consegue, o nosso sistema imunológico consegue reconhecê-los. Existem tumores que mesmo o nosso sistema imunológico não dá conta de reconhecer. E aí a imunoterapia não funciona adequadamente. Tá. Mas aí tem os tratamentos convencionais, né? Exatamente. De químio, etc. Químio, radioterapia, cirurgia, terapia-alvo, né? Temos muitas ferramentas hoje em dia.
Vamos falar então das doenças que são tratáveis com imunoterapia. São doenças imunologicamente quentes, a gente chama. Então, os melanomas, são tumores de pele. Certo, melanoma. Tumores de pulmão. Mesmo com metástase? Já? Mesmo com metástase, né? Especialmente com os tumores de metástase. São nesses pacientes onde a gente tinha cenários de sobrevida muito ruins que a gente conseguiu melhorar expressivamente com a imunoterapia. E cada vez mais essa terapia está sendo trazida para o começo do tratamento. Tá. Melanoma, câncer de pulmão, bexiga, rim, cabeça e pescoço, tá? São tumores muito quentes do ponto de vista imunológico. Estômago e esôfago são todos tumores nas quais hoje em dia a gente já consegue utilizar a imunoterapia no Brasil, com ótimos resultados. Existe um câncer que apavora todos nós homens depois de uma certa idade. Próstata? Sim. Ainda não? Os resultados com tumor de próstata ainda não são tão animadores assim. A próstata é um órgão muito especializado, né? E o tumor que se forma ali também são de vários tipos. E muitas vezes o que a gente chama de tumor é um desenvolvimento, digamos, até esperado dessa glândula com o passar da idade, né? Então ele não ativa tanto o nosso sistema imunológico. Seria hiperplasia? Mais ou menos. É um passo à frente, né? É a displasia que a gente chama da célula da próstata. Eu não conseguia gostar de histologia. Continuo não gostando. Bom, existem vamos dizer, reações ou sintomas colaterais que são... Existem. Diferentemente da quimioterapia, que tem aquele estigma, né, de cair o cabelo, vomitar, passar mal, aquela pessoa mais pálida, a imunoterapia, na absoluta maioria das vezes, não causa nada, grandes coisas. Em alguns casos, na minoria deles, a gente tem o que a gente chama de reação autoimune, né, a um órgão específico. Por exemplo, uma colite, uma nossa inflamação ao nosso colo, ao nosso intestino. Ou uma hepatite, nós mesmos podemos ir lá inflamar o nosso fígado. Ou algum tipo de alergia cutânea, ou alguma alergia a alguma das glândulas do corpo, como uma hipófise, a hipofisite, tireoidites e assim por diante. São efeitos colaterais mais fáceis da gente detectar e manejar, na sua a maioria, em comparação com os efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo e cirurgias. Então não tem nada a ver com quimio? Nada a ver com quimio, é um mecanismo completamente diferente, né? A quimioterapia é uma terapia de devastação, né? A gente joga uma medicação que vai coibir a replicação de qualquer tipo de célula, ou seja, as células que crescem matam. E células boas também crescem, né? O cabelo cresce, unha cresce, né? Então células boas também se dividem e essas células sofrem, como as células do tumor, né? A imunoterapia ela já é mais específica. Ela pode ser a história do caminho para a cura, ali foi de fato talvez uma bobagem que eu tenha falado, mas eu talvez me aproximaria mais de um outro conceito, que seria a vacina. Vacina. A ideia da vacina, ela surgiu no século XVI. Alguns pesquisadores holandeses viram que as pessoas que ficavam perto de vacas que tinham varíola não se contaminavam com varíola humana. Daí, da vaca, vacina. É uma ideia de prevenção, né? A imunoterapia não tem essa ideia de prevenção, tem a ideia de tratamento. Mas a cada vez que a gente entende o nosso sistema imunológico, a sua relação com a formação dos tumores, a gente pode ser capaz, em algum tempo, de pensar maneiras de prevenção, como a vacina que a gente entende hoje em dia. Porque o que me assusta nessa história, Manuel, é uma coisa simplista até. Uma doença descoberta há tanto tempo atrás e que até hoje não existe. Quer dizer, claro, as pesquisas acontecem, etc., né? E a sua área, que é a oncologia, talvez seja a que mais pesquise. Né? Sim, sem sombra de dúvida. Não, é ela. Até agora nós não chegamos a uma cura. Mas se a gente for botar em perspectiva, né? A gente vê que a história da oncologia tem o boom mesmo depois, na década de 20, do século passado. Com a gente descobrindo as primeiras moléculas quimioterápicas, depois das grandes guerras, e especialmente agora, no final do século, com o desenvolvimento da biologia molecular e o estudo dos alvos genéticos e do genoma, né? A gente tem papiros antigos do Egito descrevendo tumores de mama. E a gente demorou aí 4.500 anos para entender a célula e o funcionamento dela. E nos últimos 100 anos, a gente conseguiu desenvolver
uma série de tratamentos e entender que são várias doenças diferentes. Se a gente colocar em perspectiva, a gente vê que teve um grande avanço. Mas ainda tem muito ao que se fazer, né? Muita gente a entender essa doença e essas doenças e ir atrás da cura, da prevenção, enfim, de tudo que a gente precisa. Olha, eu estou aqui numa animação única, sinceramente, com essa nossa pauta. Quero te agradecer muito, Dr. Manuel Carlos. O último sobrenome? Leonardi. Leonardi. Eu tenho um filho chamado Leonardo, não deveria esquecer. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Volte mais vezes. Qualquer novidade, dá uma ligadinha pra gente continuar esse nosso papo aqui. Claro. Que foi tão bom, tão esclarecedor. Muito agradável. Faz televisão todo dia. Pá. Espontâneo, né? Que bom. Olha, tá todo mundo te elogiando aqui, porque televisão, se você é muito prolixo, as pessoas mudam de canal, né? Te agradeço muito, viu? Espero que essa não seja a hora que eles mudem. Pelo contrário. Muito obrigado, viu? Obrigado a você.